É isso aí, pessoal. Muito bom dia, um bom sábado para todos, um ótimo final de semana. Vamos aí começar mais uma videoconferência, né? Vamos falar sobre o Hyperminer hoje. Temos aí 33 pessoas na sala. Véspera do maior evento da Timol. Muita gente aí viajando, né? Expectativa muito grande aí, entrega de 3 Corollas aí pela Timol, né? Quitados, completamente quitados, nota fiscal e documento em nome do premiado, né? É realmente um prêmio. A Timol, ela realmente dá prêmios verdadeiros, diferente de algumas empresas por aí que o cara recebe um carnê junto, né? Então acaba não sendo um prêmio. Mas a Timol é uma empresa que trabalha aí de uma maneira diferenciada, né? Então é isso aí. Então hoje nós vamos falar aí sobre o Hypermine, né? Nós já tivemos aí vários treinamentos, né? Relacionados ao Hyperminer, desde o seu lançamento no ano passado, ok? E é sempre bom a gente dar uma repetida em algumas coisas, então hoje nós não vamos aprofundar em todos os detalhes, vamos dar uma passada rápida e vamos nos ater mais aí a alguns pontos aí que às vezes se tornam um pouco polêmicos, né? Ok? Para a gente trabalhar forte em cima disso daí, porque hoje o Hyperminer ele é um produto que você consegue agregar ele facilmente na venda do combo, né? Silosimol e Top H+. O sol realmente tá atrapalhando um pouco. Mas então a gente consegue hoje fazer vendas, né? Fazendo aí um belo kit que vai trazer pro cliente, né? Eu ia falar para o passageiro. Vai trazer aí para o cliente um benefício muito grande, porque você vai ter, através do Hypermine, uma água preparada, filtrada, purificada, mineralizada e depois hidrolisada e corrigida magneticamente pelo silosimol, né? E também suprida toda a sua demanda de cálcio e magnésio, que é muito importante para o nosso organismo funcionar bem, né? Manutenção da nossa saúde, a prevenção contra doenças, ok? Então é isso aí. Então, vamos andando aqui. Vamos adiantar bem aqui, né? Para a gente não. Essa é a embalagem do Hypermine, para quem não conhece, né? A embalagem do Hypermine é uma embalagem muito bonita, muito compacta, né? E aí está o Hypermine, uma ilustração com a base, né? Então, lembrando aí primeiramente que o Hypermine ele não é fornecido com a base, ok, gente? O Hypermine ele é fornecido, é, são duas peças, né? Mas a base não acompanha, ok? Existem vários motivos para que não acompanhe a base, tá certo? Primeiro, porque a pessoa pode adaptar ele a várias situações. A base, essa parte de baixo do Hypermine, onde tem essa parte aí do carvão, né? Ela tem circunferências ali de várias medidas, justamente para encaixar em vários tipos de bases, inclusive em bases que gelam, né? Daquelas que tem a geladeirinha, né? Então a pessoa tem aí a liberdade de adquirir a base que ela bem entender ou de utilizar a que ela já tenha, né? Ela vai eliminar, o objetivo do Hypermine é eliminar o uso do garrafão, né? O garrafão de água comprada, que é uma água que você não tem garantia nenhuma de procedência, de qualidade, você não tem como conferir. É isso aí, Francisco, muito obrigado. Né? Só que tem que ser na identificação, na hora que você identifica, viu?
Então, você tem aí essas opções, né, de você adaptar da melhor maneira aí o Hypermineral ao aparelho que você tem em casa ou que você vá adquirir, ok? Então, o Hypermineral aí é uma exclusividade da Timor, né, um produto patenteado. É o único filtro que mineraliza a água e acrescenta na água 5 minerais, ok? Bom dia, Gilmar. Bom dia. Então ele acrescenta 5 minerais na água, tá? Esse é um dos pontos que nós vamos esclarecer hoje, né? O Hipermínio funciona como uma mini fábrica de água mineral, né? Onde você pode ter a certeza de estar consumindo uma água com qualidade e com segurança, né? Uma vez que você, quando compra água de garrafão, você é obrigado a confiar no rótulo, não é verdade? E primeiro ponto de vista, né? Nós temos aí várias empresas hoje sendo processadas por fraude, ok? Sendo processadas por fraude, porque o que tem no rótulo não é verdadeiro. Muitas vezes a empresa não tem nem liberação da Anvisa para poder trabalhar com água, né? Então a água não fica com gosto. É isso aí, muito bom. Então, muitas empresas hoje são processadas por fraude, porque o rótulo é um rótulo mentiroso, a data de validade é uma data mentirosa. Muitas empresas, às vezes, têm uma demanda grande e, para cumprir essa demanda, eles fazem engarrafamento de uma quantidade muito grande e antecipam, né, a data dos rótulos, coloca o, o vencimento lá para frente, né, e eles deixam armazenado aquilo por um bom tempo. Depois, quando entra no período de validade, é que eles colocam na rua. Então, esse período que a água fica parada dentro desse garrafão armazenado, sabe-se lá onde, é um período que a água vai se tornando cada vez mais ácida, porque ela vai perdendo o seu poder de hidrogênio, ok? Vamos aqui dar um jeito no celular, né, gente? Porque ele não para. Ok, ok. Então vamos lá. Então, nós não temos a segurança nenhuma quando compramos um garrafão de água, uma água mineral, né? Você tem que confiar muito. E eu costumo dizer o seguinte, mesmo a água de garrafão, mesmo que ela seja de boa procedência, de boa qualidade, eu costumo dizer que ela precisa ser filtrada. Por quê, Adalberto? Ora, porque eu estou garantindo que ela foi filtrada, né? Então, eu não tenho nenhuma informação de nenhuma empresa que trabalha com água, que vende garrafões de água, que essa água é colhida na fonte e ela é filtrada. Então, eles nem fazem menção disso. E por que é que uma água, só porque ela é colhida na fonte, ela não precisa ser filtrada? Então, ela existe a possibilidade dela colher pelo meio do caminho também metais pesados, também contaminações, também produtos químicos, ok? A gente vê tanta fonte contaminada por aí. Então, eu costumo dizer que mesmo a água comprada de garrafão precisa ser filtrada. E as pessoas já adquiriram um costume de a água mineral é boa. Não, a água mineral não é boa. A água mineral é uma água que tem minerais, ok? A água mineral não é água de garrafão. Cria-se um conceito em cima de algo que é muito subjetivo, não é confiável, ok? Então, não importa a procedência da água, eu bato nessa tecla. Qualquer água precisa ser filtrada ali na hora de você beber. No estágio final, chegou na sua casa, antes de você beber, você precisa filtrar essa água. E por que não também purificar, ok? A filtragem é uma coisa, a purificação é outra, ok? A purificação, digamos assim, que seja uma filtragem mais aprofundada, onde ela retira resíduos muito pequenos, partículas muito pequenas de substâncias e produtos químicos que são inconvenientes para o consumo humano, ok?
Então, a purificação, ela vai tirar exatamente produtos químicos, né? Vai eliminar, no caso do Hyperminer, que é um dos produtos que tem essa garantia de eliminar o cloro da água, né? Tira 100% do cloro da água. Então, tira o cloro e tira outros produtos químicos também, ok? Inclusive, os metais pesados são todos retidos ali, ok? Então, você vai beber uma água com mais segurança quando você tiver uma água, independente de onde ela tenha vindo. É uma água com muito mais segurança se ela for filtrada, tá certo? Então, o Hyperminer, ele foi desenvolvido, gente, com um conceito de trabalhar substituindo, na verdade, a água mineral, a água do garrafão, ok? Para você eliminar aquela preocupação, o transporte, os inconvenientes de que você não sabe como foi envasado aquela água nesse garrafão, como ele foi lavado, uma vez que ele é de uso reaproveitável, né? Como ele foi manuseado, se ele pegou sol, se ele esquentou, se ele aqueceu, porque o garrafão de plástico, ele é um produto derivado de petróleo, e quando ele aquece, acima de uma certa temperatura, que eu não me lembro agora, se não me engano é 80 graus, ele já começa a liberar na água um hormônio, um fitoestrógeno chamado E1, que é altamente prejudicial à saúde e provoca câncer, tá? Entre outros inconvenientes. Então, o uso do garrafão, ele na verdade não é adequado para a nossa saúde, ok? Por vários inconvenientes. Então, o Hyperminer foi desenvolvido para exatamente suprir essa necessidade de uma água mais confiável, ok? Então, o que acontece? A partir do Hyperminer, você pode usar a água da própria torneira, que é a destinação do Hyperminer, trabalhar uma água pré-tratada, como é a água da torneira que vem das companhias de água, ok? Então, as companhias de água, elas tratam a água, elas limpam, purificam lá da maneira deles, adicionam lá uma série de produtos químicos, mais de 20, se não me engano, e onde é colocado também o cloro, tá? Então, o que acontece? O cloro, gente, principalmente, ele é necessário na nossa caixa d'água, ele é necessário na tubulação da empresa, ele é necessário na caixa d'água da operadora, né? Porque senão a água apodrece, a água fica parada ali. Agora, para o consumo humano, o cloro é altamente prejudicial, é cancerígeno, é tóxico, ok? Então, o que acontece? A partir do momento que você recolhe a água da torneira e trata essa água no Hyperminer, os produtos químicos ali contidos são eliminados, né? O cloro é eliminado e você vai adicionar aí 5 minerais a essa água, né? E garantindo aí que você está livre daquela situação dos inconvenientes do uso do garrafão, ok? Então você vai estar consumindo uma água com mais segurança, porque o garrafão você não sabe realmente o que tem dentro, né? Então, transforma a água da torneira em água mineral. Então, só mencionar de novo aqui, né? Água mineral não é água de garrafa, água de garrafinha que tem rótulo. Água mineral é uma água que tem minerais, ok? Então, precisamos ter bem esse discernimento aí, tá? Às vezes você chega numa padaria e fala, dá um copo d'água, o cara fala, torneiral ou mineral? Porque sabe que a da torneira não é mineral, né? Porque a única coisa que ela não tem ali é minerais, ok? Então vamos lá. 3 em 1. Purifica, mineraliza, filtra, purifica e mineraliza a água. Né? É um produto aprovado pelo Inmetro. Lembrando que dentro das suas especificações, o Hyperminer supera a maioria dos produtos também aprovados pelo Inmetro. Ok, gente? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje mais no final, em relação
a bactérias, né? Então, vocês entenderam isso aí, né? Muitos produtos são aprovados pelo Inmetro, mas nem todos têm a mesma, trazem os mesmos benefícios, vamos dizer assim, tá? Então, olha só, benefícios para a saúde. Adição de minerais essenciais ao bom funcionamento do organismo. Quais são os minerais que são acrescentados aí no Hiperminer? O cálcio, o fósforo, o potássio, o magnésio e o sódio, ok? Então, já percebemos aí algumas confusões aí e hoje nós vamos resolver isso, porque os 5 minerais que são acrescentados pelo Hipermine são esses aí, tá? Então, além da adição de minerais, né, do benefício da adição de minerais, temos também aí o benefício em relação às bactérias. Os íons de prata contidos aí nesse refil do Hipermine, eles combatem aí a proliferação de bactérias, ok? E também elimina as bactérias, tá? Então, a questão de bactéria, nós sabemos que bactéria é um negócio sério, né? Dependendo quanto maior a quantidade de bactérias, maior a velocidade de proliferação, ok? Então, o Hipermine traz um grande benefício em relação ao tratamento no que diz respeito a bactérias, tá? Então, quando a água passa, ela entra ali, ela passa pelo pré-filtro, ela desce por dentro desse refil, ela passa ali pelos íons de prata, que vão ali eliminando, né, o antídoto das bactérias aí, no caso, que vai eliminando as bactérias, tá bom? Então, evita aí a proliferação. Nós vamos ver o laudo no final e ia ser muito legal. Eu não entendi a sua pergunta aí, José Carlos. Elimina a bactéria da caixa d'água? Do que você está falando? De Hipermine? Não, ele não vai na caixa d'água, né? Ô, Edinaldo, a questão do sódio, tem uma videoconferência aí que o Hamilton fez, que ele fala exatamente dos benefícios do sódio. O sódio não é esse vilão, ele é necessário, nós precisamos de sódio no organismo. Então, o Hipermine traz um equilíbrio em relação a isso, em relação à quantidade de sódio que é desejável na água, ok? Então, a tecnologia de filtragem. O filtro e refil compõem a embalagem, tá? Ou seja, o filtro e o refil já vêm no kit do Hipermine. Então, isso é muito simples, né? Aqui tem uma informação parcial, porque com certeza tem aí, quando você vê aí, olha só, tem carvão ativado com íons de prata, né? Muito bacana isso daí. Depois você tem ali o 2, bolas minerais especiais. Depois tem bolas minerais especiais de novo. Elas são diferentes e não tem informação justamente por ser um segredo industrial, ok? Porque se você coloca toda a especificação 100% correta, então não leva uma semana para que você possa ter aí uma concorrência violenta na praça, ok? Então, quem desenvolve, quem inventa um produto e tem algum segredo industrial, tem exatamente que manter esse segredo industrial, assim como o silocimol, que é produzido em etapas diferenciadas justamente para que se mantenha o segredo da montagem do silocimol, né? Então, vamos lá. Então, aqui são os benefícios, né? Que todos vocês têm isso aqui, né? Os benefícios básicos aí do Hipermine, ok? Todos acredito que tenham aí a revistinha, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa revistinha aqui. Então, aqui tem todas essas informações aí, né? Que a gente não precisa estar gastando tempo com isso aqui, ok? Então, aqui, olha só, o relatório de análise físico-química, né? É lamentável que não dá para ver muito bem, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Então, aqui nós vamos aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aí, né? Depende muito também da qualidade de imagem de cada um.
Mas aqui onde a gente tem esse primeiro relatório de análise físico-química, já houve alguma confusão aqui em relação a isso. Então, esse laudo aí, muitas vezes, pode trazer confusão e vamos esclarecer isso hoje, tá? O que significa esse laudo, Alberto? Esse laudo significa que o laboratório, ele coloca ali o que eles encontraram na água, tá certo? Então, você vê que o primeiro item que está em azul ali é fluoreto, tá? E depois você tem ali o potássio, o magnésio, o sódio, e nem eu estou conseguindo enxergar o fósforo, né? E como aí tem exatamente 5 itens nessa lista, então isso deu algum mal entendido aí. Então as pessoas falam, o hiperminer acrescenta fluoreto na água. E o fluoreto faz mal para a saúde. Ok? Então vamos entender isso aí agora de uma vez por todas. O fato de o laboratório ter encontrado um percentual, uma quantidade de fluoreto na água, não significa que foi o hiperminer quem adicionou o fluoreto. Então, fique bem claro, o hiperminer não adiciona fluoreto na água, ok? O que acontece aí? Ele adiciona os minerais, tá certo? E o fluoreto, ele foi encontrado na água. Só que o que o hiperminer faz? Através dos próprios íons de prata, ele diminui a concentração percentual de fluoreto na água. E aí mostra simplesmente que não foi eliminado totalmente. Ok? Quem está entendendo aí, digita um ok para mim. Quem entendeu essa parte aí? Quem entendeu que o hipermine não acrescenta fluoreto na água? Isso é o importante dessa conferência hoje, é isso aqui que a gente está falando, tá? A respeito do fluoreto e a respeito das bactérias, tá bom? Para você entender a qualidade do produto que você tem hoje nas mãos. Eu já vi pessoas falando, eu não vou vender porque acrescenta fluoreto. Não, não acrescenta. Mas então, tá entendido isso, gente? Hiperminer não acrescenta, não adiciona fluoreto na água. Ok? Porque no hiperminer não tem fluoreto para se acrescentar na água. Tem minerais. Não elimina totalmente. É exatamente isso que eu vou falar agora, Eduardo. Porque o que acontece? Existe aí uma briga muito grande, você pode pesquisar aí na internet, em relação à situação de se eliminar completamente o fluoreto da água. O que é o fluoreto na água? O fluoreto é adicionado na água pelas empresas de tratamento de água, ok? Eles falam que é bom para cárie, aquela coisa toda, e na realidade tem um nível suportável que realmente pode trazer benefícios. O excesso é que é ruim, tá certo? Mas a pessoa fala, não, eu quero eliminar totalmente. Então a notícia é o seguinte, para você eliminar totalmente o fluoreto da água, você precisa fazer um tratamento de osmose reversa. Então existem alguns filtros de osmose reversa que eles conseguem eliminar totalmente o fluoreto da água. Custam caro e não são bons para a saúde. Por quê? Quando você faz um tratamento na água, tratamento de osmose reversa, você elimina tudo que a água tem. Não sobra nada. Ok? Não sobra nada. Não sobra um mineral, não sobra nada. Você tira tudo que a água tem. Teve uma empresa um tempo atrás que eles faziam propaganda da qualidade do filtro deles, que eu vi em feiras isso. De um lado eles adicionavam Coca-Cola. Eles adicionavam Coca-Cola, faziam a filtragem e do outro lado saía água pura, ok? Só que é pura mesmo, pura água, sem nada. E a água, ela é naturalmente um nutriente para o nosso organismo. E ela é o principal dos nutrientes. Então, ela precisa ter minerais. Ela precisa estar reorganizada, organizada molecularmente. Ela precisa de oxigênio, ela precisa de hidrogênio, ok?
Então, quando você faz um tratamento de osmose reversa, você simplesmente mata completamente a água, ela não vai trazer benefício nenhum para o organismo, ok? Então, esqueçamos essa questão. Então, o que acontece? Quando você passa a água pelo hiperminer, ela fica em níveis toleráveis, tá certo? Na questão do fluoreto, que é adicionado pelas empresas de tratamento de água e não pelo hiperminer. Essa água vai ter uma quantidade satisfatória, níveis satisfatórios de minerais na água, e depois você vai fazer o tratamento magnético da água, você vai fazer a reorganização molecular da água, vai quebrar os cachos, os clusters, vai ocorrer a reação química dos minerais contidos na água com os íons de hidroxila, ok? Então, você vai garantir toda a demanda dessa água de cálcio e de magnésio por conta da polaridade. Você vai ter uma água perfeita, ok? Uma água que vai fazer bem para a saúde e pronto. Então, além desse fluoreto, dessa análise físico-química, tem outros tipos de análise onde são encontradas outras coisas. E isso também não significa que está sendo adicionado pelo hipermínimo, tá bom, gente? Mas então, essa questão do fluoreto, eu queria saber, está resolvido para vocês? Dá um ok para mim aí, quem entendeu direitinho, quem não tem mais dúvida em relação a isso. Você pode vender o hipermínimo com toda a segurança. Então, quando alguém falar para você, ele adiciona, não adiciona fluoreto, coisa nenhuma, adiciona minerais, tá bom? Adiciona 5 minerais. Então, você pode vender o hipermínimo com toda a segurança. Né? Aliás, todo produto Tadimol, antes de ser colocado à venda, trabalhado bastante essa questão da segurança para que se evite problemas futuros, né? Haja vistas que a Timol não tem reclamação fundamentada em lugar nenhum, tá certo? Então vamos lá. Os minerais corretos são aqueles que eu falei agora há pouco aqui. Vou falar de novo. Eu de cabeça também não lembro. Eu não sou tatu. Olha, cálcio, magnésio, fósforo, potássio e sódio. Tá? Você tem isso aqui, ó. Opa, aqui. A imagem da câmera é ao contrário, né? A gente se perde. No manual que vem dentro do hiperminer, é que as pessoas não leem manual, na verdade, né? Principalmente os distribuidores. Não leem. Você já leu isso aqui, de cabo a rabo? Ah? Tudo que está escrito aqui dentro? Então as pessoas não leem, por isso elas não sabem quais são, né, os detalhes importantes aí do produto. Essa revistinha mesmo aqui, olha, né? Opa, precisa conhecer bacaninha, né? Vou ver a mesma página aqui. Relatório de análise físico-química. Então, aqui no caso, a primeira parte é análise físico-química orgânica. Então, dentro dessa análise físico-química orgânica, você tem aí alguns componentes que são verificados e não são encontrados. Depois você tem, na segunda parte, essa segunda listinha amarela, que está mais ou menos no meio da página aí, você tem os agrotóxicos. Então, depois que a água passou pelo hiperminer, você vê que toda essa lista de agrotóxicos, ela na frente tem o resultado, não detectado, não detectado, não detectado. Tem os valores admissíveis, mas nem mesmo os valores admissíveis foram encontrados na água purificada pelo hiperminer. Isso é uma informação muito importante você saber para que você possa falar isso para o seu cliente, ok? Então, depois temos aqui ainda na continuação desse relatório de análise físico-química, você tem aqui as cianotoxinas, né? Também não detectado, ok? Ainda que tenha valores admissíveis, o relatório final é não detectado, tá? Depois nós temos aqui a análise de desinfetantes
e produtos secundários de desinfecção, ok? Então você tem aí fala do bromato não detectado. Depois você tem aí o clorito, que está em azulzinho, mas também está lá não detectado, porque os valores são insignificantes, né? Dentro do que é permitido. Cloro livre, olha só que legal. Lembra que a gente fala aí que o hipermina elimina o cloro? Não detectado, ok? Não é bacana isso? Você tem um produto desse? Depois, requisitos específicos de bário, boro, o cálcio é detectado, obviamente, cobalto, cromo. Então, o que não deve estar na água é realmente eliminado pelo hipermine. Deixa eu voltar aqui, que eu estava lá vendo nas fotos lá. Aqui, eu vou voltar aqui. Então, aqui você tem, tá vendo o que eu acabei de falar, né? A informação da não detecção desses itens que são verificados na análise físico-química. Tá certo? Deixa eu ir para outra página, porque aqui também não dá para ver legal. Olha só aqui. O laboratório MHC, né? Um relatório de ensaios, eficiência de redução de cloro livre. Olha só que bacana, gente. Aqui embaixo, bem na parte azulzinha ali, né? Olha só, está escrito assim, resultado do ensaio de eficiência de redução de cloro livre. Então, média do resultado, 98,72. Tá certo? Média do resultado, 98,72. É uma média que é praticamente 100%, né? Então, nós temos aí o resultado foi apresentado, foi realizado a uma vazão constante máxima declarada pelo fabricante e estendida até o término do processo. Ou seja, os resultados que são aqui publicados são com base no equipamento, não somente na água, com as especificações do equipamento, a velocidade de tratamento e filtragem da água, ok? Então, olha só aqui em relação ao sódio, né? A principal função do sódio, deixa eu rodar aqui, estou aqui numa confusão hoje aqui, gente, mas vai dar certo, tá? Eu estou vendo duas telas, ver se vocês estão vendo lá, tá. Então, olha, para cá. A principal função do sódio é equilibrar a quantidade de água no organismo. Então, o sódio não é um vilão, ele é um fator importante, né? Uma ocorrência importante aí. Juntamente com o potássio. Enquanto o sódio retém os líquidos, o potássio provoca a excreção, de modo que as células fiquem com a quantidade certa de água. Além disso, a dupla sódio e potássio participa de concentrações musculares e do fornecimento de energia para o organismo. Então, aí, benefícios comprovados. É um aliado do coração. A dupla sódio e potássio são essenciais. Está escrito errado aí, tá bom? Elas são essenciais para as contrações musculares e, por isso, ajuda a manter o ritmo cardíaco normal. A ausência de sódio pode levar a uma arritmia cardíaca. Então, a pessoa que tem arritmia cardíaca, você já mentaliza isso aí. Você está tomando uma água errada, está faltando potássio, está faltando sódio no seu organismo. Porque se a pessoa tiver a quantidade adequada de sódio e potássio no organismo, ela vai evitar que ocorra arritmia cardíaca e também outros fatores mais agravantes, como, por exemplo, síndrome de Brugada, que é a pessoa ter um apagão de repente aí, né? Isso colabora com um funcionamento equilibrado do coração, né? Evita o cansaço. O sódio participa do fornecimento de energia para o organismo, isso porque ele age no metabolismo de carboidratos.
proteínas e gorduras. Olha só, gente. Importância do sódio aí, tá bom? Então tem muita gente aí que falando besteira, que tem sódio, isso tem sódio, aquilo tem sódio. Ei, vamos nos informar direitinho. O sódio é necessário para o bom funcionamento do seu organismo, né? Então transforma esses macronutrientes em energia para o corpo. Por isso, a ausência do sódio pode levar ao cansaço. Às vezes a pessoa está sem energia para nada, vive cansado, né? Justamente por falta disso. Falta de sódio, né? Então, é bom para os músculos, como já foi falado ali em cima, que é um aliado do coração. Este benefício ocorre porque o sódio participa do processo de contrações musculares, né? E assim, a ausência deste mineral leva a uma fraqueza muscular. Então, entendemos aí que nós precisamos do sódio, precisamos do potássio, né? Então, bom em casos de vômitos e diarreias. Durante as crises de diarreia ou vômitos, as pessoas perdem muito sódio e potássio. Por isso, quando a pessoa não consegue se alimentar, é importante repor as substâncias com o soro, tá? Porque aí no soro, você vê, é uma informação que todo mundo tem, mas não aproveita muito bem. Por que a pessoa toma soro? Exatamente para repor sódio e potássio. Então, o sódio é necessário para o organismo, ok? Deixa eu mudar aqui o próximo slide. Eu estou trabalhando com duas telas. Depois aqui nós temos aqui o relatório de análise físico-química da Universidade Federal do Paraná, né? Um relatório geral e microbiológico que fala aí sobre algumas coisas não tão importantes para o nosso entendimento em relação à apresentação do produto, né? A temperatura, a cor aparente da água, turbidez, dureza. Você teria que estudar cada um desses itens para poder entender o que significa cada um, ok? Mas os relatórios, para quem entende, estão aí. Agora vamos aqui para o próximo slide. Olha só que legal. Relatório de análise da água, ausência de bactérias na água após passagem pelo filtro hipermínimo. Então, olha só, gente. Ausência, sabe o que é ausência? Não tem bactéria. Tá certo? Nós temos aqui uma informação de ausência de bactéria. Então, você pegou uma água qualquer, passou pelo hipermínimo, né? Olha lá, bactérias heterotróficas. Então, temos ali as unidades, os valores VMP, né? São os valores máximos permitidos, né? Então, o que acontece? Valor máximo permitido ali de 500, ok? No caso da água que passou pelo hiperminer, quanto foi alcançado ali, quanto foi detectado de bactérias? Zero. Ausência total de bactérias. Embaixo você pode ver aí, mais ampliado, determinação. Análise bacteriológica. Bactérias heterotróficas. Zero, ok? Zero. Então, quanto vale um equipamento que você tem aí o laudo, né? Mostrando que ele elimina completamente as bactérias. Então, nós temos aí um equipamento aprovado pelo Inmetro, porque está dentro das especificações, né, dos valores máximos permitidos. Tá certo? Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui para falar para vocês. É isso mesmo, valores máximos ou intervalos permitidos, tá? É isso aí, o VPM, que eu sei que deve ter alguém aí questionando essa situação, tá certo? Então, dentro desses valores máximos permitidos, que são de 500, o resultado com o hipermínimo foi de zero. Agora vamos aqui para um próximo slide, para que você entenda o que acontece por aí. Aqui nós temos um laudo aqui
Deixa eu abrir minha outra tela para poder enxergar aqui. Olha só. Condomínio, edifício, Aristóteles, Prudente. Foi feita lá uma análise solicitada por um cidadão, morador do condomínio, ok? Para se verificar os níveis de, de, de contaminação na água, ok? Então, o que acontece? Aqui no último, você vai verificar a mesma coisa que você viu lá no laudo do Hyperminer, contagem total de bactérias heterotróficas. Gente, isso aqui é para fechar a videoconferência de hoje, tá? Então dá uma olhada nisso. Os valores máximos permitidos, ali você vê o VPM, é de 500. E qual foi o resultado dessa água, desse condomínio, ok? Analisada por esse laboratório? 350, tá? E esse equipamento, ele é autorizado pelo Inmetro. Então, não basta ser autorizado pelo Inmetro. Então, às vezes, você vai para um cliente e ele... Ah, mas esse aqui também é autorizado pelo Inmetro. Tudo bem, ele é autorizado pelo Inmetro. Mas qual é a eficiência desse equipamento? A eficiência do meu é de 100% em relação a cloro, é de 100% em relação a bactérias, ok? Então, olha só, nesse laudo, você tem aqui a presença de 350, né, colônias de bactérias dentro desse valor máximo permitido. Então, se permite-se, se você pode autorizar a comercialização de equipamentos com valores de até 500, você vai encontrar também outros equipamentos onde você vai verificar na água até quase 500 ou 500 dentro desses valores. Mas o Hyperminer, ele te dá quanto de satisfação nisso? Ele elimina, você não encontra colônia nenhuma de bactéria. Então, é por isso que a gente fala aquela frasezinha muito simples, que é evita a proliferação de bactérias. Porque o que acontece? Uma análise dessa daqui que mostra para você 350 nos valores máximos permitidos, então você já entende que tem colônias de bactérias nessa água. Então, para onde foi essa água depois de filtrada? Ela pode ter ido para uma planta, ela pode ter ido para você beber, fazer comida, e você está permitindo que aconteça a proliferação de bactérias, porque elas estão ali presentes na água. Ok, gente? Mas quando você passa a água pelo Hyperminer, então você tem zero de bactérias. Ok, gente? Vocês entenderam essa questão aí das bactérias? Quem gostou dessa informação aí, dá um ok para mim aí. Ok. Então é isso aí, gente. Vocês estão percebendo a qualidade do produto que nós temos na mão? A segurança que você pode ter para poder levar esse produto para as pessoas? Olha, as informações que eu estou falando aqui, gente, elas estão em todas as videoconferências que o Amilcon já fez, elas estão no Hangout que nós fizemos em face ao lançamento do produto, né? Elas estão aí no manualzinho, nessa revistinha. É que a gente precisa analisar direitinho, né? Agora, essa informação que eu estou trazendo para vocês em relação à bactéria não está, por exemplo, esse laudo aqui que eu estou mostrando a situação de um outro produto, ok? Então, esse outro produto da concorrência, ele é aprovado pelo Inmetro, mas ele tem colônias de bactérias. Então, ele permite a proliferação de bactérias, ok? E eu acho que essa informação é muito importante, porque quando alguém refutar a sua apresentação, diz, ah, mas eu tenho um que também é aprovado pelo Inmetro, o seu não é só aprovado pelo Inmetro, o seu tem zero de presença de bactérias depois de ter passado pelo seu produto, pelo Hyperminer, tá bom? Então é isso aí que a Timão gosta de fazer, trabalhar com produtos inéditos, que não tem concorrência, tá? Então é muito bacana isso, você ter toda a informação pertinente ao produto, de forma que você possa convencer o cliente, não com argumentos falsos, mas com argumentos reais, que vão realmente satisfazer o cliente, né? Essa questão de bactéria, quem é que não quer se ver livre de bactérias? Não é verdade?
Sim, Rui, o material já está sendo providenciado, tá bom? Porque uma vez que mudou o plano, não é mais rede mundial, tá? Logo, logo nós teremos aí um outro material substituindo essa revistinha, tá certo? Porque realmente não é mais pertinente aquelas informações em relação à rede mundial, tá? Então vamos em frente. Olha só, vamos encerrar aqui agora a questão, o assunto das bactérias. Vamos mudar de tela aqui de novo. O parâmetro nacionalmente aceito, você pode tirar foto aí agora para você ter aí no seu celular, né? Entendeu? O parâmetro nacionalmente aceito para a presença de bactérias na água potável para consumo humano diário é de 500 unidades de formação de colônia, ok? Esse dado é importante ser observado para que as pessoas não sofram com infecções ou tenham a sua saúde colocada em risco. Aqui, recentemente, em Campos do Jordão, uma criança de 8 ou 9 anos bebeu água na fonte, na estrada ali, e passou mal, e depois verificaram que houve uma ação de bactérias muito forte e a menina acabou falecendo, né? Teve infecção generalizada. A pessoa está com o organismo fragilizado demais, está com alguma doença, aí chega uma bactéria, pronto, aí acabou com a vida da menina, né? Então, esse fator é muito importante. Então, olha só, pelo laudo de análise da água filtrada pelo Iperminer, a concentração de colônias de bactérias ficou em zero. Isso é importante você passar para o seu cliente, porque não é só porque o produto é aprovado pelo Inmetro que ele tem essa eficiência, ok? Então, a UFC, a unidade formadora de colônias, por ml, o que comprova o grande benefício que o Iperminer pode proporcionar à saúde de toda a população. Ok, gente? Vocês não acham que essa informação é uma informação muito valiosa? Você já imaginou você chegar para o cliente com toda essa informação, mostrando para ele que ele vai estar livre dos metais pesados, de todos os produtos químicos que foram adicionados na água, vai estar livre do cloro, 100% de cloro tirado da água, e vai estar livre de 100% da possibilidade de proliferação de bactérias. Tá bom, gente? Então, isso aí é uma informação muito importante para você vender o Iperminer aí com toda a segurança, associando aí ao conjunto combo, né? O Silosimol mais o Iperminer, ok? Então, hoje você tem aí uma possibilidade de oferecer agora um kit de saúde familiar, vamos dizer assim, né? Sou eu que estou falando agora, tá, gente? Não é coisa da Timol, não. Essa ideia é minha. O que, que é o seu... o teu projeto de saúde familiar. Aí você vai explicar tudo, falar sobre a deficiência da água que a gente tem disponível hoje, falar sobre as qualidades da água necessária para que a gente possa ter saúde, preservar a nossa saúde, ter qualidade de vida. E nós temos a solução para isso através do quê? Através de um sistema de tratamento de água que compõe o Iperminer e o Combo, ok? O investimento disso é R$ 1.620 e a pessoa vai ter uma fábrica de água mineral reorganizada molecularmente, mineralizada, uma água que vai fazer toda a diferença na vida do cidadão e da sua família, né? Vai trazer qualidade de vida, vai recuperar a saúde, vai ser um coadjuvante em qualquer tratamento de saúde, né? E a gente tem aí esse fantástico trio, né? O trio fantástico, vamos dizer assim, o trio fantástico da Timol. O Silosimol, o Topega+, e o Iperminer. Eu creio que hoje vocês passaram a ter um pouco mais de segurança para a venda do Iperminer, tá bom? E vamos ver aqui. Aqui vocês têm toda essa informação, né? A respeito das certificações, né? Do equipamento, o ISO 9001, desde 2008, né? Desde 2004 tem o ISO 14001, não é um equipamento que foi inventado agora. Então você tem aí informações valiosas aí a partir de hoje que
podem ser agregadas às informações que você já tem nas outras videoconferências. Você pode acessar lá o canal no YouTube, Suportimol, onde você vai encontrar lá várias conferências feitas pelo Amilco, feitas pelo Gustavo, por mim, em relação ao Hypermine, trazendo aí várias outras informações. Tá bom? Eu espero ter atendido aí a necessidade dessa videoconferência de hoje. Eu agradeço muito aí a presença de todos vocês, né? E amanhã nós teremos lá o evento, né, de Cascavel, o evento da entrega de prêmios, que vai ser um evento fantástico, o maior evento da Timol. Você está na empresa certa, no lugar certo, ok? Então, eu quero motivar você a estudar um pouco mais os materiais que você tem disponível aí no kit de trabalho que você recebeu da Timol. Dá uma lida nos manuais, dá uma revisada nas conferências. As conferências, as videoconferências, elas são específicas, são assuntos específicos. Se você quiser aprender sobre Max CPR, você tem videoconferências falando só de Max CPR. Você tem videoconferências falando só de Silocimol, só de Top H+, e tem principalmente videoconferências falando especificamente do Hyperminer. Então, você tem aí um vasto material para que você tenha todo tipo de informação. Numa videoconferência de 1 hora, a gente não consegue passar tudo, mas eu creio que hoje foi uma informação complementar, né? O assunto abordado hoje foi uma determinação do Amilco, do José Amilco, nosso diretor, tá certo? Então, nós nos resumimos aí à obediência, a apresentar exatamente aquilo que foi pedido, e eu espero que tenha sido satisfatório para vocês. Tá bom, gente? Então, vamos estudar, vamos acessar lá o Suportimol. Não deixem de, quando assistir uma videoconferência, dar um joinha lá, não custa nada. Clica lá em gostei para você, até hoje, olha só, nós temos 2 anos de videoconferências gravadas lá. O percentual de pessoas que dão um joinha lá não chega a 8%. E isso é importante para a fixação do canal. Até hoje, o nome do nosso canal no YouTube não está fixado. Não foi mudado, ainda tem aquelas letronas grandes lá. E isso faz uma grande diferença. Então, ajuda a fixar esse canal. Essa ferramenta é minha, é sua, é para todos nós. Tá certo? Então, assistir uma conferência lá, já clica lá no joinha, tá bom? Deixa um comentário lá, um comentário positivo. Me alerta se tiver algum veneno lá, para a gente poder tirar. Tá certo? E é isso aí. Vamos colaborar aí para o nosso conhecimento, ferramenta disponível, material disponível, está cheio, tem bastante. Não é verdade? Então é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Não deixe de acompanhar amanhã o grande evento lá de Cascavel, tá bom? Então é isso aí, até a próxima. Bom fim de semana a todos. Deus abençoe vocês.